Esta é a nova câmara de videovigilância com duas lentes, 16 megapixels, é à prova d'água, tem uma imagem ultra-wide de 180 graus que ocupa o meu ecrã ultra-wide todo. Podes colocar na parede ou no teto, pode ser ligado através de cabo de rede ou Wi-Fi. Tem estes dois spotlights com luz que ilumina grande parte do quintal e uma imagem com infravermelhos à noite. Envia notificações quando detecta movimento e tem uma aplicação que é super fácil de utilizar. Para além de poderes ver no teu telemóvel, podes também ver na aplicação para PC ou então através do Home Hub Pro ligado a qualquer TV. Chama-se Reolink Wi-Fi Duo 3 e dentro da caixa vais encontrar os manuais, antenas Wi-Fi, a câmara, transformador e cabo de extensão, suporte de parede ou teto e os parafusos e chaves necessários para a montagem. Uma das coisas que eu não utilizo são os transformadores, que não faz sentido. São uns mamarrachos como este que está aqui, que tem uma extensão, é uma boa intenção da Reolink, mas se tu segues o canal já há algum tempo, sabes que eu utilizo uns transformadores que eu próprio mando vir, daqueles pequeninos, e depois faço a ligação, coloco numa caixinha de derivação e tipo, não tenho que lidar com esta tralha toda que está aqui, que não faz sentido nem na Reolink, nem em marca nenhuma. Mas isto sou eu tenho aprendido algumas coisas, espero continuar a aprender e aquilo que eu posso partilhar contigo ao dia de hoje é que é tão simples tu fazeres o teu próprio transformador e depois ligares aqui com o adaptador e está safe. Vou deixar alguns links lá em baixo, caso tu estejas no Instagram ou no TikTok, então passa no canal do YouTube onde eu tenho já uma série de vídeos onde partilho passo a passo em como tu colocares a funcionar qualquer câmara de qualquer marca sem teres que utilizar aqueles mamarrachos. A câmara tem estas duas lentes e depois ela vai colar a imagem para tu teres a imagem de 180 graus. Mas já vamos ver um bocadinho melhor as vantagens e desvantagens deste sistema. Tem esta rosca de 1/4 polegada em cima e outra em baixo para que possamos colocar o suporte. Tem a slot para cartões microSD até 512 GB e este botão Reset. E para colocar o cartão microSD basta inserir e depois voltar já a parafusar a tampa, que é para ela estar protegida da água. Enroscas as antenas, uma de cada lado, e escolhes se precisas de colocar o suporte por baixo para poderes prender numa parede ou então se queres colocar em cima para poderes prender no teto. Usas a chave de sextavada que vem incluída, apertas e depois podes fazer os ajustes de rotação e inclinação conforme tu quiseres. E agora é só montar no sítio que tu quiseres. Basta colocar a parte metálica que vem incluída no suporte. Eu aqui montei na pérgola para fazer alguns testes apenas, mas tu podes fazer facilmente furos numa parede e é tranquilo. Depois desta chapa metálica colocada, basta encaixar este suporte que vai ficar preso na placa e vais a parafusar este parafuso. Ajustas o ângulo que queres e está. Abres a aplicação, adicionas a câmera e está safe. Podes começar a utilizar. É tão simples como isto. Tipo, não tem diferença nenhuma a inicialização desta câmera com algumas como aquela que está alguns por ali, que é uma das mais básicas, custa para uns 40 euros, mas em termos de setup é tão simples como isto está aqui. Para conseguir o ângulo de 180 graus, eles utilizam estas duas lentes e depois colam as duas imagens automaticamente. E em 90% das situações não se nota, e tu se calhar consegues ver aí algumas imagens, algumas que eu fiz de propósito para tu notares, quer seja de dia ou de noite, mas se tu aproximares bastante, como eu fiz ali várias vezes, então vais conseguir ver aqui o chamado stitch. E se existirem também condições com muita água nas lentes e depois luzes a fazerem reflexo, também se nota. E é uma coisa gira depois de tu perceberes que tens aqui duas lentes e que não há outra forma de dar a volta. E se tiveres, por exemplo, também muita chuva, vais notar ali uma diferença entre as duas lentes. Tens que estar bem atento, tal e qual como estamos agora. É a mesma tecnologia que as câmaras de 360 usam e se for necessário tu podes fazer ajustes na aplicação. Mas assim de forma automática, se tu não te aproximares muito, se tu utilizares numa situação normal, tu nem notas que são duas lentes. E isso está simplesmente top. Não é a primeira vez que nós vemos, já vimos aqui outras câmaras da Reolink que fazem o mesmo, mas é uma cena muito gira. A qualidade de imagem é espetacular. Aliás, eu acho que é um exagero para este tipo de câmara. São 16 megapixels, mas que não é o mais importante. Tem uma resolução de 7680 por 2160, ou seja, basicamente cada lente faz 4K e apesar de vermos as imagens no nosso telemóvel, se eu abrir o ficheiro no meu computador, então tu consegues ver que ele ocupa o meu ecrã ultra-wide completo, 49 polegadas e não perde a qualidade. E é aí que eu acho que é um exagero. E ok, tu podes me dizer, oh, Roberto, mas se tu quiseres ver as imagens mais tarde para detectar alguma cena, isso vai-te dar jeito. Sim. Essa parte vai-te dar muito jeito. Para o dia-a-dia, para as cenas banais, então eu acho que é um exagero. Se nós quisermos ver alguma coisa em detalhe, então é aí que tu consegues pegar naquela imagem de 4K vezes 2, aproximar, fazer zoom e chegar
lá. Em termos de imagens está muito fixe, é super nítida. Durante o dia então nem se fala. As imagens que tu tens visto têm sido com o tempo super nublado. Estamos nestas semanas manhosas de fim de janeiro, início de fevereiro, e eu até nem me posso queixar porque o resto do país está muito pior que eu, principalmente lá para cima, Leiria, não sei o quê. Muita malta ainda sem eletricidade e a gente vai-se apercebendo com o passar dos dias que aquilo foi uma coisinha muito feia mesmo. E aqui não foi tão grave, mas levamos porrada valente para aquilo que nós estamos habituados e continuamos a levar. Portanto, chuva com fartura, o tempo super nublado, escuro, mas mesmo assim as imagens são top. E durante a noite tu tens ali duas opções. Podes optar por utilizar as luzes LED, que são estas que estão aqui à frente, para iluminar e a imagem continua com cores, e é claro, isto é automático, ela detecta movimento e depois, se estiver mais longe e não detectar movimento ou achar que é melhor utilizar os infravermelhos, então ela não ativa os spotlights e utiliza os infravermelhos. É claro, isto pode ser tudo automático, mas também pode ser manual. Os holofotes, apesar de pequenos, tu consegues ver que iluminam bem aí o meu quintal. E apesar de eu preferir a imagem a cores com iluminação, existem aqui situações que os infravermelhos conseguem ver muito bem, principalmente quando estamos a falar de grandes distâncias, em que a luz já não consegue dar uma qualidade de imagem fixe e os infravermelhos conseguem ir buscar detalhes muito top. Tem detecção de pessoas, veículos e animais, também detecta objetos e tu consegues ver os símbolos nas imagens que aparecem, mas apenas faz o motion tracking nas pessoas, veículos e animais, e isso é uma coisa que nós decidimos se queremos ou não. Tu consegues ver um quadrado a se mexer à minha volta e ele ajuda a identificar muito melhor se existe alguma situação que eu decidi que tenha o motion tracking. Depois, as notificações referem-se de detecta movimento ou se detecta uma pessoa, ou se detecta um veículo ou qualquer outra coisa. Consegues ver aí no meu ecrã que às vezes ele detecta movimento e outras vezes detecta a pessoa, que sou eu que ando ali a passear. E isto acontece mesmo antes de eu abrir a aplicação. Tu já vais saber se é um objeto ou se é uma pessoa que está lá. E se tu vais querer chatear sequer a abrir a aplicação, ou então pensas, pá, não, ou se é um animal de estimação e que tu tenhas lá o teu cão e tu já sabes que é ele que anda a passear para um lado e para o outro. Ou então dizes, não quero receber notificações dos animais, por exemplo, que é para não te andares a chatear. É à prova d'água, como eu te estava a dizer há pouco, tem caído de uma carga bem valente, portanto ela tem sido testada, não apenas naquelas situações artificiais que a gente às vezes testa algumas câmaras, mas com uma chuvinha valente. Eu até tenho gravado algumas imagens dela a filmar a chuva a cair. É uma câmara que está bem construída, isto não é plástico, ela é metálica. E depois tem aqui algumas partes que parece plástico, mas tipo, se for plástico, é um plástico bem forte. Aqui é metal, olha, está toda molhada porque eu tirei da ruína agora. Portanto, ela vai aguentar algum abuso se for caso disso. A aplicação tu já a conheces, é super simples de utilizar, mas cada câmara tem algumas opções específicas, como esta que está aqui. Tu vais encontrar a imagem ao vivo, que podes ver assim na vertical, ou então rodar o telemóvel para ver na horizontal. Tens a opção de ver o que já foi gravado, por dia e por blocos, que ajudam a identificar se houve ou não movimento. E neste momento ele está configurado para gravar apenas com movimento, mas tu podes escolher gravar 24 horas por dia. Podes decidir colocar várias câmaras em simultâneo no telemóvel e depois selecionar aquela que queres ver. Nas opções tens informação da rede e do cartão microSD. No meu caso coloquei um de 64 GB apenas para testes e tu consegues ver que está quase cheio. No display podes ver as informações de stream e podes alterar e tu consegues ver a resolução de saída 2 vezes 4K. É um abuso. Tens a opção também de marcar quando há movimentos, marcas d'água, as opções de imagem, o modo noturno, o filtro de privacidade, que no meu caso eu estou a utilizar tanto de um lado como do outro para tapar a casa aqui dos meus vizinhos. Portanto, basta arrastares ali para criar um quadrado, depois dimensionamos do tamanho que quisermos e colocamos lá. Tens as opções de áudio, opções de iluminação, como se comportam, se acendem com pessoas, com veículos, animais, a intensidade de luz que podes pôr mais forte ou mais fraca. Tens também a opção dos infravermelhos e a forma como eles funcionam. Na detecção de alarme, tu podes escolher as opções para cada uma das 4 categorias que temos aí. Podes querer apenas pessoas, ou animais, ou apenas veículos, aquilo que tu quiseres. Tens opções de gravação e depois tudo o que é relacionado com as notificações e alarmes. E eu ia-me esquecendo de mostrar aqui uma coisa que é referente a esta câmara, que tem a ver com o ajuste das duas lentes, em que tu podes fazer alterações de acordo com a tua necessidade de ter objetos mais perto ou não. Tu viste há pouco que quando eu estava bem perto, ou quando tínhamos ali algumas situações de luminosidade, ou de outra situação qualquer, conseguia-se ver aqui o traço, o stitch. Se tu quiseres que a câmera apanhe mais perto, tu consegues mexer naqueles valores para que ela consiga encurtar a distância ou então aumentar a distância.
distância. Existem aqui muitos ajustes que nós podemos fazer para que fique quase perfeito. Mas eu diria que para 90 a 95% das pessoas vai ficar tão fixe como é, porque eu não fiz absolutamente nada, coloquei ali a câmera e ela ficou fixe, tirando aquelas exceções que nós fomos ali quase com a régua a ver e, olha, atenção que aqui nota-se. Para além de poderes gravar no cartão microSD, é giro que tu podes a qualquer momento, não apenas com esta câmera da Reolink, mas qualquer outra que nós já vimos aqui, à exceção da primeira que eu tenho, que essa não é compatível, podes ligar uma coisa que eu tenho para ali, que é o Home Hub Pro. É muito simples de utilizar e em vez de gravares aqui no cartão, vais gravar num disco rígido de até 16 TB que podes centralizar todas as câmaras que tu tens. É claro, isto é opcional e podes decidir se queres colocar mais tarde ou não no teu sistema. Mas se tu quiseres, depois, basta abrir a aplicação, vais até o Home Hub Pro, escolhes adicionar, ele vai à procura das câmaras que tens na tua rede, escolhes e vai adicionar, neste caso, esta que eu escolhi. É tão simples como isto. Agora passas a gravar todos os vídeos e imagens no Home Hub Pro, fica tudo sincronizado, tudo guardadinho no mesmo sítio, sem teres que andar com cartão aqui numa câmara, cartão noutra, não, fica tudo lá atrás no disco rígido, no máximo até 16 TB, pelo menos esta versão que eu tenho aqui do Home Hub Pro. Tem áudio nos dois sentidos, tem também um alarme. E é uma câmara indicada para quem precisa de algo resistente, mas não só, precisa também de uma imagem ultra-wide em que consiga apanhar uma série de situações. E existem outras formas de nós conseguirmos a mesma situação com câmaras com imagem 16:9. Uma delas, como eu utilizo aqui no quintal, com PTZ, em que tu consegues fazer com que a câmara vire para um lado, vire para o outro, para cima e para baixo. É uma das opções também para quem prefere o tipo de 16:9 em termos de imagem. Eu sou uma dessas pessoas, eu prefiro o 16:9, mas eu tenho que dar aqui um bocadinho a mão à palmatória que a nível de qualidade de imagem, a nível de resolução, esta menina que está aqui é um abuso, ok? E não é a mais económica que nós já vimos aqui. Eu vou deixar o link lá em baixo para que tu possas consultar. Portanto, eu acho que é mesmo para quem precisa destes componentes todos e não se importa de pagar o preço desta menina. Com isto, eu espero que tenhas gostado do vídeo. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.